Vamos começar, e obrigado pela pontualidade de todos. Nós estamos aqui com uma agenda bastante intensa, nesse terceiro e último dia de congresso. Vamos falar aqui nesse painel, intitulado CARF, Voto de Qualidade e Segurança Jurídica. Eu até acho que o título ficou um pouco restritivo, nós vamos além do CARF aqui, nós vamos estar falando do Instituto do Voto de Qualidade e das questões que ele suscita para a segurança jurídica dos contribuintes, dos particulares em geral, dos contribuintes em especial. Eu queria registrar aqui a presença do professor Arlindo Silva, o presidente da Academia Nacional de Economia e Ciências Sociais. Muito obrigado pela participação. E, sem mais delongas, vamos entrar aqui nessa discussão do problema, que essa semana, já na semana passada, nós tivemos uma decisão importantíssima na Câmara Superior de Recursos Fiscais relacionada a um caso da Petrobras, envolvendo questões de afretamento, incidência de contribuições nas remessas para o exterior, que foi questão, inclusive, que foi debatida ontem no painel sobre petróleo e gás natural. Decisão pelo voto de qualidade. Nós tivemos, antes de ontem, uma decisão do ministro Luiz Fux, suspendendo uma liminar concedida num processo de mandado de segurança em Brasília, que determinava a realização de um novo julgamento no CARF, em razão do uso do voto de qualidade para a admissibilidade de um determinado recurso especial. Então, é uma questão presente na vida nossa profissional, que está afetando realmente, barbaramente, os contribuintes, e eu acho que é um tema, portanto, que nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir os maiores especialistas no assunto. Nós vamos começar, então, já com a exposição do nosso colega Fábio Martins de Andrade, que é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em Direito Penal Econômico na Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. Pós-graduado em Criminologia na Universidade de Salamanca, pós-graduado em Controle Judicial da Constitucionalidade na Universidade de Buenos Aires, com especialização em aperfeiçoamento de Direito Processual Constitucional na UERJ, e autor de um livro, talvez o primeiro livro mais importante sobre o tema do voto de qualidade. Fábio, os 15 minutos são seus. Eu brinquei aqui com todos eles, nós vamos fazer, cada um deles vai fazer uma sustentação oral para vocês, 15 minutos, e vamos ver quem vai ser o mais convincente. São todos grandes advogados. Então, Fábio, por favor. Obrigado, Roberto. Não vou me alongar nos agradecimentos por conta dos 15 minutos, mas queria registrar um agradecimento especial ao nosso presidente, Dr. Gustavo, agradecer ao nosso presidente de mesa, querido amigo Roberto, registrar aqui a presença do meu velho pai, conseguiu vir, e quero começar dizendo, lembrando de um negócio que eu ouvi há muito tempo atrás. Os advogados são os desbravadores da jurisprudência e, em grande parte, responsáveis pela sua qualidade. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos do voto de qualidade. Eu queria começar trazendo aqui algumas possíveis... Antes de tudo, por que esse assunto começou, de um tempo para cá, a chamar a atenção? Porque o voto de qualidade tem décadas no Brasil, mas, em razão das subsequentes intromissões, vamos dizer assim, do Ministério da Fazenda no CARF, especificamente, e me refiro desde a mudança do Conselho de Contribuintes para o CARF, e depois com escolha de conselheiros, e depois, de 2008 para cá, foram algumas, e eu relaciono aqui no livro, o voto de qualidade ficou mais parcial e mais carimbado do que nunca. Apesar do CARF dizer, mas são pouquíssimas as questões decididas pelo voto de qualidade. É verdade, considerando o todo, são poucas, mas são as mais complexas e são as mais vultosas. Então, são as mais importantes, necessariamente. Questiúncula, geralmente, não é pelo voto de qualidade. Então, nesse aspecto, releva a importância ainda mais. Algumas possíveis justificativas do voto de qualidade eu numerei aí, não vou repassar, vocês
podem ler. Eu queria destacar dessas justificativas o princípio da legalidade. E aí falo para os advogados especificamente. O princípio da legalidade não pleitear a inconstitucionalidade do voto de qualidade pelo princípio da legalidade, eu, particularmente, não considero uma boa ideia. E tenho visto dezenas de decisões dizendo, pelo princípio da legalidade, aqui não há inconstitucionalidade. Particularmente, eu concordo. Acho que o princípio da legalidade não é tema, não é argumento suficiente para a inconstitucionalidade. Tem o artigo 25 do decreto, que tem força de lei, que foi o parágrafo 9º foi acrescentado pela 11.900, aquela do Refis, 11.941. E tem no artigo 54 do Regimento Interno. Então, o princípio da legalidade acho que não é um bom caminho. Há outros caminhos. Eu relacionei aqui alguns. Obviamente, não sugiro que os colegas advogados usem todos esses, senão vocês vão fazer de petição um livro. Não precisa relacionar todos esses. Escolham 2 ou 3. Um que eu considero excelente, que tem um apelo muito forte, é o princípio democrático. One man, one vote. Esse é um que, bem trabalhado, acho que é irrefutável. É um cidadão que dá 2 votos. É um voto duplo de um cidadão num órgão colegiado, que se diz paritário. Esse, para mim, acho que sempre tem que ser o carro-chefe. Vamos falar um pouco do voto de qualidade do CARF na jurisprudência. Aqui eu relacionei algumas decisões que, como vocês veem aí, algumas dão, outras não dão. Não se impressionem pela quantidade menor das que não dão. Na realidade, a quantidade é muito maior. Mas eu foquei em decisões recentes, de 2016 para cá, e selecionei algumas. Há muito mais do que isso. Obviamente, retirei as que perdeu objeto, as que o contribuinte aderiu a parcelamento, esse tipo de situação. Isso aqui é tudo liminar dada ou não dada, e mérito concedo a segurança ou não concedo. Dentre as contrárias, não tem muito o que dizer, indefiro a liminar. Dentre as favoráveis, tem algumas coisas interessantes. Muitos deferimentos de pedido de suspensão da exigibilidade, cumulativo ou não com outro pedido. Tem uma que determina a autoridade impetrada que adote as providências necessárias para a inclusão da próxima sessão de julgamento de turma, diversa da primeira turma ordinária, da 4ª Câmara, da 3ª sessão do CARF, do recurso interposto pela impetrante no PA, sem prejuízo da pauta normal, e para que o presidente vote uma única vez e somente para desempatar a votação do colegiado, não devendo ser computado o voto ordinário. Tem uma outra que diz: concedo a segurança, já no mérito, para anular o voto de qualidade proferido no julgamento do acórdão referente ao PA, devendo, nesse caso, o empate no julgamento ser resolvido em favor do contribuinte embargante, em consonância com o artigo 112. E tem mais algumas, mas essas eu diria que são... Tem uma interessante também aqui, de mérito: concedo a segurança pleiteada, declarando nulo o acórdão proferido pela 3ª turma, nos autos do PA tal, sem prejuízo de nova deliberação do CARF, desta feita, sem utilização do voto de qualidade para desempate, se o caso. Então, assim, há decisões. E um aspecto que é uma notícia boa e outra ruim, quer dizer, uma ruim seguida de uma boa. A segunda instância tem sido contrária, de modo majoritário. Mas isso não há de ser isso não há não acho que ninguém deva desanimar com isso. A segunda instância, naturalmente, é mais conservadora. Ontem, quando eu estava pensando o que eu ia dizer, me veio retrógrado. Eu falei, não, retrógrado não, é conservador. A palavra é conservadora. A segunda instância é naturalmente mais conservadora. A primeira instância, os juízes, e falo assim, minha esposa é juíza federal, então a primeira instância, os magistrados de primeiro grau são mais criativos, são mais receptivos, eles têm muito mais facilidade de pegar teses jurídicas novas, novas ideias. Uma audiência com um juiz que entende, sai decisões bem fundamentadas.
o que esperar da eu queria fazer como o Roberto mencionou, teve a suspensão, teve uma medida cautelar na suspensão de segurança, que saiu agora recentemente, dia 25, foi uma decisão do ministro Luiz Fux, que tem alguns aspectos interessantes nela. Ele anulou o julgamento que tinha concedido, a liminar, que tinha concedido um novo julgamento. Tem um relato ali, eu não tive tempo de ver, de que a Procuradoria da República tinha sido contra o pedido de suspensão. Não tive tempo de investigar isso, mas seria interessante. Ele deixa expresso que não cabe a ele, naquele momento, se manifestar quanto ao mérito. Embora eu não tenha dado, isso é animador para o aspecto da ADIM específico. E ele usa um argumento que eu achei, ele usa um argumento do impacto que isso poderia causar no funcionamento do órgão administrativo e chega a mencionar expressamente o impacto, nas palavras dele, possível impacto substancial à economia pública, em razão do valor que estava em discussão ali. É uma decisão importante, precisa de atenção quanto a ela, mas entendo que ainda o julgamento de mérito disso aqui pode dar um indicativo maior de como vão se posicionar alguns ministros, principalmente em razão da ADIM 5731, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, questionando justamente pedindo a declaração de inconstitucionalidade da expressão ali do parágrafo 9º do artigo 25 do decreto, da expressão que, em caso de empate, terão voto de qualidade. Só esse trecho, que é o final ali, os presidentes, além do voto ordinário. O fundamento disso é a violação, bem sinteticamente, a violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, violação à reserva de lei complementar, pela violação ao artigo 112 do CTN. A petição está relativamente simples, ela não traz um estudo aprofundado. Eu imagino que o trabalho que vai ser feito será a partir quando pautar, vai ser com pareceres e manifestações de amicus curiae, alguma coisa assim. Aliás, exorto os colegas, quem tiver possibilidade de atuar nessa DIN como amicus curiae, por alguma associação, alguma entidade, alguma coisa assim, é interessante, porque a OAB vai precisar de ajuda nisso aqui. As informações do Congresso Nacional diz que o voto de qualidade tem um caráter político dos critérios de relevância e urgência, não houve violação ao processo legislativo e o tema é infra. As informações da presidência foi feita pela AGU por um amigo dileto que eu gosto, o doutor Oswaldo Otton. Ele fez 101 páginas, que ele enumera de A a Z, literalmente, com argumentos, inclusive pedindo a modulação ex nunc. É muito competente as informações, substanciosas, 101 páginas, e assim, isso precisa ser contraposto, isso precisa ser contraditado. A AGU traz uma manifestação relativamente mais simples, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, fala que o Supremo não pode atuar como legislador positivo e pede a improcedência. A novidade que tem aqui é dia 25, essa semana, a PGR soltou o parecer sobre essa DIN e embarcou integralmente num parecer muito bem feito, muito bem fundamentado, trazendo jurisprudência, inclusive do Supremo, usada no caso da ficha limpa, embarcou integralmente nas informações. Então, olhando ali, pegou um mix ali do que foi informado.
defendeu a impossibilidade jurídica do pedido. Deixa eu ler um trechinho aqui da ementa. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, que não tem função legislativa, implementar critérios de desempate em julgamentos administrativos de recursos fiscais no âmbito do órgão da Administração Pública Federal. Não invade a esfera reservada à lei complementar pelo artigo 146 da Constituição da República a previsão legal do voto de qualidade como critério de desempate em julgamentos de processos administrativos fiscais no âmbito das turmas do CARF. Voto de qualidade constitui critério político de desempate de votações comumente adotado em órgãos deliberativos de composição colegiada, que não representa por si afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, parecer pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido. Então, é isso que a PGR defende, apresentou na manifestação, no parecer. Então, esses argumentos todos precisam ser contraditados antes do julgamento, porque hoje, como está posta a questão, está completamente desfavorável lá. Não temos existem alguns aspectos aqui, o ministro Barroso, enquanto advogado, ele deu um parecer muito interessante, muito substancioso também, em relação ao voto de qualidade no CAD. Não sei se isso é causa suficiente para impedi-lo, mas ele seria aí possivelmente um aliado nessa questão. A questão está com o ministro Gilmar, então profundo conhecedor aí de controle de constitucionalidade, de direito constitucional, então pode eventualmente ter algum aspecto positivo também, e entendo que, como eu dizia no começo, os advogados são os desbravadores da jurisprudência e responsáveis pela sua qualidade. Nós, como advogados, temos aí um dever de, na medida do possível, atuar e tentar afastar a aplicação do voto de qualidade nessas questões. Não é todo e qualquer voto de qualidade que é inconstitucional. O importante aqui é que o voto de qualidade, o voto duplo, como o professor Scaff chama também, o voto duplo aplicado no CARF, do jeito como vem sendo, tiveram pesquisas, inclusive, que constataram que, num determinado período, 100% dos votos de qualidade foram contrários ao contribuinte. Então, isso macula de uma maneira que nós, como advogados, temos aí uma obrigação, um dever de atuar contra esse instrumento. Há alternativas, vai ser dito aqui adiante, há alternativas, e muitas delas foram postas quando da audiência pública relacionada à reformulação do CARF, há uns anos atrás. Há alternativas. O voto de qualidade, como está, há de ser combatido, e exorto aqui os colegas que o façam. Argumentos não faltam, então era o que eu tinha para dizer. Já recebi o cartão amarelo, vermelho, roxo, todos aqui, então... cumprindo aí, na medida do possível, o presidente, encerro.